Boa noite. Bom, nesse vídeo falaremos sobre a energia solar fotovoltaica. Meu nome é Thiago Siqueira, tá? Sou do curso de Engenharia de Produção da Faculdade ENIAC de Guarulhos, tá? E antes de introduzir esse assunto para vocês, eu vou colocar dois tipos de energia que são as mais utilizadas hoje, tá? Que é a energia fóssil, tá? Que ela despeja alto índice de gases que afetam diretamente a atmosfera, e a energia elétrica convencional, né? Essa que vem das hidrelétricas, né? Que é a que é a maioria, né? Hoje em dia, tá? Essa altera na forma de vida da população, supressão da vegetação por alagamento e emissão de gases que intensificam o aquecimento global, ok? Então vamos lá. Por que esse tema é tão pertinente hoje, né? Hoje fala-se muito em energia verde, energia limpa, né? Hoje as lideranças globais elas têm, né, cobrado, né, esse tipo de atitude, né? A gente tem, por exemplo, a norma europeia, né, a Euro 5, Euro 6, Euro 3, né, que é o CONAMA P4, que controla, né, as emissões dos gases aí do NOx, né? E as energias renováveis, né, limpas, né, que nem a eólica, né, a fotovoltaica, né, que desculpa, que vem com essa ideia também, né, de crescer cada vez mais para poder ter uma energia mais limpa, né, e automaticamente impactar menos o meio ambiente, ok? O objetivo desse trabalho, dessa pesquisa foi, né, conhecer o funcionamento desses componentes, dessa célula fotovoltaica, né, dimensionamento e os cuidados da concepção dos módulos, tá? Então, é justamente mostrar como funciona, né, o sistema, desde a sua concepção até, né, a entrega lá, né, as ferramentas que são utilizadas para dimensionar esses módulos, né, e as informações técnicas para uma instalação correta, ok? Vamos lá. A metodologia que foi utilizada, assim, como se trata de uma pesquisa, foi dividida em duas partes, ok? Essa aqui que é a parte 1, conceitos de energia fotovoltaica, e a parte 2 que fala da estrutura e efeito fotovoltaico. Eu não vou conseguir explicar tudo isso para vocês, tá? Mas existem alguns dados importantes aí de serem citados aí, ok? Vamos lá. No tamanho do mercado de geração fotovoltaica, tá? A gente tem uns dados aqui da Absolar, tá bom? Então, assim, hoje no Brasil, ó, com quase 55 gigawatts de capacidade instalada, a energia solar fotovoltaica é a segunda principal fonte de energia no país. Então, quer dizer, ela está ranqueando, tá? Isso é muito bom, isso é muito positivo, ok? Então, assim, ela corresponde a 20% da matriz energética brasileira, ok? 37,4 gigawatts dessa potência, né, vem de fonte solar de geração própria, tá? E aproximadamente 17,6 da capacidade operacional nas grandes usinas conectadas ao Sistema Interligado Nacional, que é o SIM, ok? Legal. Aqui tem a lei do marco legal das distribuições, isso é importante, né? Dar uma olhada lá, né? Mas ela tem uma revogação em 2022, acho que é interessante acompanhar isso, né? Mas uma não desabou na outra. O importante é você saber disso, a gente saber disso, ok? Bom, o engenheiro quando ele vai padronizar, né, dimensionar um sistema como esse, ele precisa, né, saber da diferença entre radiação e irradiação, né? A sazonalidade, a gente não vai poder entrar muito nisso aqui, o que é radiação e radiação. A sazonalidade do Sol, né, que seria o que como é que o Sol se comporta, né, nas diferentes estações do ano, tá? Os ângulos de orientação, né, ele vai usar isso aí, o ângulo de elevação, o azimuth, o zenite, né? Então, o ângulo de elevação, um é alfa, outro é beta, né? E todos eles entram ali no cálculo ali para que seja feito um dimensionamento aí, tá? Para ajudar na maior efetividade do projeto fotovoltaico, tá? Essa aqui é mais para a parte de operação, tá? Orientação de inclinação dos módulos, né? Os rastreadores, né? Toda vez que você for instalar uma unidade fotovoltaica, você não vai, né, fazer todo aquele cálculo, né? Isso, como eu falei, o engenheiro vai padronizar isso, vai fazer todo esse dimensionamento. Aqui o operador ele vai ter a ajuda dos rastreadores e tal. É bom ele ter o conhecimento? É sim, mas assim, na instalação ele vai ter a ajuda desses rastreadores, tá? Componentes de radiação solar.
Tudo isso aí o engenheiro tem que ter conhecimento de toda essa literatura aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui. Da parte 2, a estrutura do efeito fotovoltaico, né? Então aqui fala em curva característica, né, dos módulos, né? Seria aqui a curva IV e a PV, né? IV que relaciona a corrente e a tensão de saída, e a PV que relaciona a potência e a tensão de saída, tá? Elas fornecem informações sobre as características construtivas dos painéis e sua capacidade de conversão de energia em função da irradiância e temperatura. É outro fator que o engenheiro tem que medir muito bem antes de desenvolver um sistema fotovoltaico, tá? A influência da irradiação e da temperatura, tá? São dois fatores bastante críticos também. Não chegam a ser os vilões porque perdem para o sombreamento, tá? Mas são valores que você tem também que prestar bastante atenção na hora de parametrizar tudo isso aí, tá bom? Eu pulei aqui os parâmetros do datasheet, tá? Mas vamos lá, o datasheet, voltando aqui, tá? Datasheet, o datasheet nada mais é do que uma plaqueta de dados ou um documento que o fabricante fornece, né? Desses componentes aí, para que o engenheiro ele se guie por ali, né? Até mesmo para uma manutenção ou até para instalação, concepção de um sistema, né? Seja ele qual for. Cada fabricante vai ter o seu e as informações que vêm lá são as principais, lá que eles precisam. Potência, cavalo, tensão, tá? Então é assim, tá? Diferença entre placa solar monocristalina e policristalina, tá? Isso aí também o engenheiro vai ter que definir quando ele for fazer o sistema, tá? Tem uma que é mais barata, né? A outra é mais cara, e aí para uma aplicação X tem que usar uma. Então isso tudo vai do dimensionamento, ok? STC e NOCT, né? São parâmetros de teste, tá? STC é o Standard Test Conditions, refere-se à condição padrão, tá? E o NOCT, que é o Nominal Operation Cell Temperature. Isso aí indica o desempenho do painel sob condições reais de operação, tá? Então, isso vem também, e o engenheiro tem que prestar muita atenção nisso daí, ok? Associação de módulos em série ou paralelo, isso aí vai da distribuição, né? Da montagem lá do sistema, ok? Perdas relacionadas ao módulo por temperatura, tá? Então tem que ser assim, a célula fotovoltaica não quer dizer que quanto mais radiação ela tiver, mais eficiente ela vai ser, não. Tudo tem que ser bem dimensionado. Muita radiação, muita temperatura, e isso acaba prejudicando o sistema, tá? Quando você tem uma temperatura elevada, quando você tem 25 graus, por exemplo, na temperatura de X25, você já está na placa, você já tem ali 45, 40, né, graus. Então, assim, isso aí pode diminuir a vida útil do sistema, ok? O que era para durar 40 anos vai durar 30, 25, tá bom? E o sombreamento, né? Eu já coloquei junto com o diodo aí pra gente entender, né? Que o sombreamento, ele sim, esse é o maior vilão que tem, tá? Mas o diodo de bypass, ele já tá aí pra amortizar isso, né? O sombreamento, se você tiver alguma célula comprometida ali no seu sistema, ele pode ser comprometido, mas o diodo de bypass, ele vai servir para fazer com que essa corrente continue circulando, tá? Ele é como uma válvula bypass, ok? Ele vai dar passagem livre se você tiver alguma restrição dentro do seu sistema, ok? E por que instalar os módulos fotovoltaicos no formato retrato paisagem? Isso aí, assim, retrato paisagem. Vai ser... A questão é custo, tá? Custo, né? O engenheiro tem que ter a demanda histórica daquela localidade, tem que saber se já tem um projeto ali, porque assim, uma que seria a paisagem vai eliminar ali um fator, porém ela vai ser mais cara, né? E ao passo que se o profissional conseguir parametrizar isso de forma correta, ele consegue usar um jeito mais barato, né? Então isso é importante também, até mesmo para projeção desse sistema fotovoltaico aí no Brasil, tá bom? Resultados, assim, a gente fez uma pesquisa, né? Então não teve nenhum elemento aí nós não fizemos nada assim, nenhum projeto, tá? Mas verificando tudo isso que foi abordado nessa pesquisa, é comprovado que existem várias restrições sim para instalação, tá? Porém, um projeto bem elaborado consegue diminuir severamente essas restrições, isso é fundamental, tá?
se trata de uma energia limpa. Isso é fundamental. Okay? Conclusão, né? Com base na pesquisa, né, a gente pode perceber que a energia fotovoltaica é extremamente viável, né, em diversos sentidos. E vale ressaltar que o fato dela ser uma energia limpa contribui positivamente com o meio ambiente. Então, é o seu fator principal, né? Ainda tem viabilidade na diminuição do seu custo final. Né? Então, isso aí não justifica dizer que tem muito a crescer e se multiplicar de forma positiva e deve popularizar em breve. Né? Aproveitando aí também, né, a gente gostaria já de encerrar agradecendo ao professor mestre Lucas Carlos, né, que ministrou as aulas aí de energias renováveis no projeto. Agradecer o professor, agradecer a faculdade, né, e convidar vocês aí a dar uma olhada no PDF lá. A gente fica aguardando o feedback aí, tá bom? Muito obrigado aí, até a próxima.